A anemia falciforme é uma doença que se desenvolve de forma genética, sendo ela uma herança recessiva. Se você quiser saber um pouco mais desse assunto, eu vou deixar para vocês agora uma aula de um curso de fisiopatologia que eu desenvolvi ano passado com os meus alunos. Se você tiver interesse nesse assunto, é só assistir o vídeo até o final. E não se esquece de deixar aquele like ali embaixo e aquele comentário. Isso ajuda muito na divulgação do conteúdo e dessa forma eu consigo continuar postando materiais aqui para vocês. Conhecimento é poder. Tchau. Na anemia falciforme, o bicho pega um pouquinho mais, porque a gente vai ter uma hemoglobina de um formato diferente. Não é na membrana o problema, agora o problema é na hemoglobina. E por culpa da hemoglobina, a membrana acaba sendo afetada, mas o primário é a hemoglobina. Então, a anemia falciforme é uma doença hereditária em que ocorre a produção de uma hemoglobina anormal, que a gente chama de hemoglobina S. Deixei a sigla aqui para vocês, HbS, como a gente escreve a sigla. Lembra que a gente falou que a hemoglobina que existe no adulto, a gente chama de hemoglobina A. A hemoglobina do feto é a hemoglobina fetal. E aqui a gente vai chamar de hemoglobina S, que é a hemoglobina da anemia falciforme. Essa hemoglobina S, ela conduz a um estado crônico de anemia hemolítica, dor e falência de órgãos. O gene da hemoglobina S ele é transmitido por herança recessiva, aquilo que a gente falou lá da lei de Mendel, né, que o pai pode passar para o filho essa doença. Então, a gente pode ter algumas células, né, com característica falciforme. Isso normalmente acontece quando o paciente tem o gene heterozigoto. Heterozigoto é quando a gente tem azão, azinho, uma letra grande, um alelo pequeno. Se a gente tivesse azão, azão, a gente chama de homozigoto dominante. Se a gente tivesse azinho, azinho, homozigoto recessivo. Mas aqui a gente está falando de hétero, diferente. Então, uma letra grande, uma letra pequena. Tá? Um alelo dominante e um alelo recessivo. Ou seja, o paciente tem um alelo dominante que não tem a doença e um alelo recessivo que tem a doença. É como se a gente estivesse falando que o S seria o nosso gene da anemia falciforme. E o A, lembra da hemoglobina A, que é a hemoglobina adulto, seria a nossa hemoglobina normal. Então, o paciente tem um A, S, Szinho. Tá? Um A, Szinho. Isso aqui seria um heterozigoto, porque o 1A, né, o A ele tem normal, e o S seria da doença da anemia falciforme. Se o paciente fosse um homozigoto recessivo, então o paciente ia ser SS, ok? Ele ia ter recebido da mãe, ia ter recebido do pai o gene da anemia falciforme. Então ele recebeu o gene de ambos. Quando ele tem o gene heterozigoto, às vezes a célula só tem características falciformes ou elas têm traços genéticos falciformes, ou seja, quase que a gente não vai ter sintomas, não vai ter essa hemólise no paciente. Agora, quando o paciente é homozigoto recessivo, ele tem o Szinho, Szinho, o que vai acontecer? Aí sim ele sofre da anemia falciforme. Aí sim uma paciente vai ter essa herança forte dentro da genética dele, vai produzir muita célula com formato de foice, por isso que a gente chama a doença de falciforme, formato de foice, e essa célula, né, por culpa desse formato, vai gerar uma hemólise muito intensa e vai gerar mais para frente uma sintomatologia mais intensa no paciente. A anemia falciforme ela afeta aproximadamente 70 mil a 100 mil indivíduos lá nos Estados Unidos, são dados que o nosso livro dá. Em determinadas regiões da África, isso aqui é interessante, onde a malária é endêmica, onde os casos de malária são muito altos, pessoas com anemia falciforme experimentam um leve efeito protetor contra o Plasmodium falciparum, que é um dos causadores da malária. Olha que interessante. O paciente que tem anemia falciforme, lá na África, ele tem um efeito protetor contra a malária. Qual seria o mecanismo para a gente fazer essa proteção, pessoal? É que existe uma enzima chamada hemioxigenase 1. O que essa hemioxigenase 1 faz? Ela tem a função de produzir um monóxido de carbono que protege contra a malária cerebral. O que acontece? Essa hemioxigenase 1 ela só está presente nas células em formato de foice, ok? Então, um paciente que tem célula falciforme, ele produz uma enzima chamada hemioxigenase 1, que consegue produzir monóxido de carbono. E ele produz esse monóxido de carbono. Lembrando que o monóxido de carbono em grande concentração, ele tem um certo grau de toxicidade.
mas em pequena concentração ele consegue ser eliminado do nosso corpo pelo pulmão sem problema algum. E a malária cerebral, para poder se estabelecer, significa que o Plasmodium precisa chegar até o sistema nervoso central, até o cérebro e reagir e aumentar a quantidade e ser criado lá. Só que esse monóxido de carbono produzido pela hemioxigenase 1, ele vai impedir que o parasita Plasmodium cause uma reação que leve à morte no hospedeiro. Então, ele não vai deixar que o Plasmodium chegue até o cérebro, possa se estabelecer lá no cérebro e poder, né, gerar uma malária cerebral. Então, percebam, né? Nosso paciente ali com anemia falciforme tem uma enzima chamada hemioxigenase 1, que produz monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, em paciente que pode contrair malária, impede que o Plasmodium se reproduza no nosso cérebro por culpa do gás, do monóxido de carbono, porque esse monóxido de carbono impede, né, o crescimento do Plasmodium, e isso, lógico, protege o organismo. Patogênese da doença, como ela é originada. Então aqui a gente está falando o seguinte, ó, a estrutura anormal de hemoglobina S resulta de uma mutação pontual na cadeia beta da molécula de hemoglobina, com a substituição anormal de um único aminoácido. Aqui a gente percebe que na hemoglobina adulta, né, HbA, hemoglobina adulta, a gente tem o ácido glutâmico, que está mostrando para a gente que a cadeia, né, a cadeia do ácido glutâmico é quando a gente tem citosina com guanina, timina com adenina, e depois citosina com guanina de novo. E esse ácido glutâmico acaba mudando o seu formato, né? E aqui a gente vai ter essas bases nitrogenadas diferentes. A gente tem citosina com guanina, aqui era para ser timina com adenina, e inverteu, virou adenina com timina, e depois citosina com guanina. Então, a única coisa que mudou de um aminoácido para outro é que a gente tem a presença da troca das bases nitrogenadas adenina e timina para formar essa valina, esse aminoácido que não deveria estar ali. Só mudou uma cadeia ali de base nitrogenada. E aí transformamos esse aminoácido diferente, e aí a hemoglobina se transformou em hemoglobina S. Tá? Em vez de hemoglobina adulta, a gente vai ter hemoglobina S. E como a gente falou, na cadeia beta, a minha célula, ela tem um formatinho bicôncavo, só que só quando ela tem oxigênio, tá? Só quando ela é oxigenada. Quando ela perde o oxigênio, o que acontece? Ela ganha o formato de foice, que é um processo que a gente conhece como afoiçamento. E esse afoiçamento, ele, por um tempo, é reversível. Ou seja, a hemácia viajou lá para deixar oxigênio no seu pâncreas, por exemplo, ela viajou e liberou oxigênio no seu pâncreas. Daí a hemácia precisou ir até o pulmão novamente e pegar oxigênio. Quando ela deixou oxigênio no pâncreas, ela ganhou um formatinho de foice. Quando ela chegou no seu pulmão, ela ganhou oxigênio, ficou em formato bicôncavo e viajou novamente. Isso vai acontecendo várias vezes, até chegar a um ponto onde a nossa hemácia, ela ganha ela se torna, né, uma hemácia em formato de foice, porque acontece o afoiçamento irreversível, que a hemácia já foi mudando tantas vezes de forma que ela vai perdendo a sua capacidade de mudar a sua forma de foice para biconcavidade novamente. Isso, lógico, vai fazer um aumento da capacidade de adesão das hemácias no vaso. Quando ela ganha esse formato de afoiçamento irreversível, ela começa a se aderir mais facilmente na parede do vaso. Isso vai levando a uma hemólise intravascular. Repara que lá na minha esferocitose era uma hemólise extravascular no meu baço. Aqui está tendo hemólise, além da extravascular, vai acontecer intravascular também. Quando a gente tem hemólise intravascular, a gente começa com oclusão de vaso sanguíneo. Então o vaso começa a fechar o calibre, tá? Por culpa de excesso de hemácia sendo destruída dentro do vaso. E isso, se fechar um calibre importante do vaso e ocluir totalmente, o tecido que vem depois ficaria isquêmico, a gente ia ter uma isquemia, e esse tecido infartaria, né? Ah, professor, então é no coração. Não, o infarto não é exclusivo de coração. O infarto é para qualquer tecido que se tornou isquêmico e começou a necrosar. Então, isquemia e infarto não é simplesmente para coração. Existe infarto mesentérico, existe infarto pancreático, existe infarto na pele. Então, qualquer órgão que ficou sem oxigênio, sem fluxo sanguíneo, porque tem vaso obstruído, pode ficar isquêmico e infartado. Existem variações nas proporções e a concentração de hemoglobina S está relacionada com o risco de afoiçamento das hemácias. Então, existem pacientes que têm maior risco de afoiçamento,
ele tem maior risco de células ficarem em formato de foice irreversível, quando elas fazem isso várias vezes, e existem pacientes com menos risco. O paciente no inverno, ele tem maior chance de ter afoiçamento. A hemácia faz o afoiçamento mais facilmente no frio, ela fica mais debilitada no frio. E esse afoiçamento do paciente, quando está no frio, acontece mais vezes que o normal, até se tornar irreversível. Paciente com anemia hemolítica do tipo falciforme, no inverno é mais fácil que ele venha no seu consultório ou na urgência para você, porque ele tem mais risco de gerar um afoiçamento irreversível. Aí aqui eu coloquei o Superman, coloquei o nosso Superman. Repara que no peito do Superman não tem o S característico, né? Não tem o S de super. A gente tem o HBF. O que significa? O S no peito do Superman significa esperança. O HBF no peito do Superman aqui significa esperança também. Isso significa que o paciente, quando ele tem hemoglobina fetal, a gente não vai encontrar sintomatologia, porque esse paciente não vai ficar doentinho. Porque a hemoglobina fetal vai ser o herói do paciente. Ela impede que a hemácia ganhe um formato falciforme. Então, enquanto ele tiver hemoglobina fetal, sintomas praticamente não aparecerão. Tá? Praticamente não aparecerão. Então, nesses primeiros meses de vida, é mais difícil que o paciente desenvolva algum quadro de anemia. Ou, né, o paciente ele pode desenvolver se de repente ele estiver em lugares mais frios, ele nasceu no momento mais frio do ano, e isso vai fazer com que mais facilmente o afoiçamento vá aparecendo, porque obviamente, como a gente falou, a partir do momento que ele nasce, vai diminuindo a hemoglobina fetal e vai aparecendo a hemoglobina adulta. Troca totalmente lá no final desse período. Aqui, né, a gente está falando que esse afoiçamento, até depois de 8 a 10 semanas de vida, é mais difícil de acontecer antes desse período, e depois já vai acontecendo, os sintomas vão aparecendo, ok? Então, a gente vai ter um tempo ali para proteção desse nosso paciente. Então, nesse período, lembra, a hemoglobina fetal é muito importante. A hemoglobina fetal, ela protege o paciente de sintomas. Duas consequências do afoiçamento das hemácias. O que pode acontecer? É hemólise, né? Então, o problema do afoiçamento é que vai ter aquela hemólise que a gente falou, vai ser crônica, porque fazer o quê, né? É uma condição que o paciente tem que não tem como mudar. O segundo é a oclusão de vasos sanguíneos. Isso acontece pelo afoiçamento, certo? E afoiçamento, ele piora em caso de frio, tá? Então, frio piora, o estresse piora, esforço físico também piora o afoiçamento, paciente que pega qualquer tipo de infecção bacteriana, condições de hipóxia, quando o paciente ele tem uma menor quantidade de oxigênio no próprio tecido, porque o paciente está tendo uma ventilação menor, por exemplo. Por que isso pode acontecer? Imagina um paciente que tem anemia falciforme e pega uma pneumonia, por exemplo. Paciente com pneumonia, pessoal, ele tem bastante líquido no alvéolo. Então o oxigênio não consegue passar tranquilamente, ele tem dificuldade para fazer essa passagem. Como ele tem dificuldade para fazer passagem, esse oxigênio, né, que está tendo essa dificuldade, não vai entrar na hemácia, que era para ficar bicôncava, não fica, permanece no formatinho de foice, e isso vai permitir uma maior hemólise, uma maior obstrução de vaso sanguíneo por culpa da hemólise, ok? Desidratação por alteração do plasma, diminui plasma, aumenta muito a concentração de célula, né, relacionada à porcentagem de plasma por culpa da desidratação. E quando o sangue está com muita célula, pouco plasma, fica mais viscoso, mais denso. Imagina um sangue viscoso, mais denso, com essas células nesse formato, né, de foice. Então ele começa a obstruir vaso, começa a lesionar célula e gerar uma hemólise maior. E isso também pode gerar uma acidose também, porque a gente tem dificuldade em transportar substâncias pela hemoglobina. Vocês têm que lembrar que a hemoglobina ela tinha a função também de transportar hidrogênio dentro dela, dentro da hemácia. Tá? Então a hemoglobina conseguia transportar hidrogênio. Quando a célula ganha o formato de foice, além dela não conseguir transportar perfeitamente gases, ela não consegue transportar hidrogênio. E o hidrogênio livre no plasma sanguíneo vai fazer a formação de ácidos, né? Por exemplo, o ácido carbônico. Ele encontra um bicarbonato, se associa com bicarbonato, né? H mais HCO3 é igual a H2CO3, que é o ácido carbônico,
e esse ácido carbônico começa a deixar o organismo ácido, tá? Então, essa acidose ali tem relação também com essa nossa anemia, ok? Ela só piora o afoiçamento também. E as manifestações clínicas que o paciente vai ter? Olha só, o paciente vai ter uma hiperbilirrubinemia, porque a gente está tendo uma hemólise, então, um aumento de bilirrubina no sangue vai acontecer, igual aconteceu na esferocitose. O paciente ele pode ter crise convulsiva. Olha que interessante. O paciente tem convulsão. O paciente pode ter quadro de AVC, acidente vascular encefálico. Por que isso acontece? Vocês lembram que a gente falou que estava tendo hemólise em todo o corpo. Imagina essa hemólise acontecendo, liberando um monte de hemoglobina, né, um monte de pedaços de membrana plasmática de célula, e células em foice também que podem obstruir vaso mais facilmente. E isso acontece aqui, nas células, na vascularização cerebral. Se um vaso sanguíneo fica isquêmico, a gente vai ter sintoma cerebral. Então, essa crise convulsiva, esse quadro de AVC, acidente vascular encefálico, isquêmico, vão acontecer por culpa dessa obstrução de circulação cerebral, tá? Pode acontecer infarto na retina. Se acontecer infarto na retina, lembra, a retina é a capa, né, nervosa do olho, a que detecta a visão, as cores e tudo mais. Se a gente tiver um infarto na retina, o paciente vai ficar cego, vai perder a visão. A gente pode ter cálculo na vesícula biliar, né, por culpa do excesso de bilirrubina, que a gente já falou, inclusive, na esferocitose. Hipóxia em qualquer região do corpo, então qualquer tecido pode ter uma diminuição de oxigênio. Por culpa dessa hipóxia em qualquer região, qualquer tecido pode estar predisposto a um infarto, então a gente pode ter infarto no fígado, infarto no baço, infarto no coração, infarto no rim, infarto na pele, etc. Então infarto no intestino, então qualquer órgão pode ter um pedacinho infartado. E isso, lógico, vai gerar dor. Por isso que aqui no começo, ó, a gente falou que o paciente vai ter dor. Bem no começo a gente falou de dor, ó, dor e falência de órgãos. A falência de órgãos está relacionada com essa obstrução vascular, que vai gerar uma isquemia, e a dor está relacionada também com a isquemia, porque tecido isquêmico dói. Lembra do infarto, né? Tá doendo por quê? Porque tá isquêmico. Isso pode afetar o crescimento do paciente também. Porque a gente pode ter, pessoal, infarto nas regiões ósseas, inclusive. Se a gente tem infarto na região óssea e esse infarto acaba afetando a cartilagem do crescimento, a famosa metáfise, né, se afeta essa cartilagem do crescimento, então o paciente não vai ter um desenvolvimento muito bom. Fora que nem precisa de uma metáfise completamente necrosada ou até um pedaço necrosada para afetar o crescimento. Só o fato de ter uma diminuição no transporte de oxigênio, porque ela não consegue transportar oxigênio por culpa da hemólise, a gente já vai ter um tecido que vai se desenvolver mais lentamente, porque vai ser um tecido com hipóxia, né? Um tecido hipóxico. Então, esse tecido não se desenvolve perfeitamente. O paciente pode ter crises ósseas dolorosas, mãos e pés normalmente são os lugares que mais doem. A gente percebe aqui, ó, úlcera cutânea, que não está escrito aqui do lado, mas está na imagem, ó, úlcera na pele, tá? Por quê? Isquemia na pele. Então, o paciente está com isquemias na região da pele. E o paciente vai ter edema em membro inferior também. Olha que interessante, aqui a gente falou sobre sobrecarga de ferro. Ó, sobrecarga de ferro, coração e fígado. Por que o paciente vai ter uma sobrecarga de ferro? A gente está tendo hemólise, não tá? Na hemoglobina, não tem a cadeia hemo, que tem ferro? E isso vai começar a ser liberado no plasma. E ferro em grande concentração no plasma vai fazer com que produza a hemosiderina para tentar ser eliminada, mas no primeiro momento, quando aumenta o ferro, a gente vai ter algumas complicaçõezinhas aqui relacionadas com excesso de ferro ou alguma outra complicação, tá? O excesso de ferro, ele complica o funcionamento cardíaco porque ele afeta um pouco o transporte de oxigênio cardíaco, tá? E por falta no transporte de oxigênio perfeitamente, né, como deveria acontecer, o músculo vai ficando até fraco em determinado momento. Olha umas complicações dessa doença. O paciente pode ter a síndrome torácica aguda. O que é uma síndrome torácica aguda? Pessoal, qualquer doença
que gere dor torácica, a gente chama de síndrome torácica aguda. Então, um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, uma síndrome torácica aguda. No quadro da anemia hemolítica, a síndrome torácica aguda, ela quase nunca está associada com uma isquemia no coração. Ela está associada com uma isquemia no pulmão, é mais frequente, porque os capilares pulmonares, eles são mais pequenos do que as coronárias, tá? Então, por isso é mais frequente a gente ter um infarto no pulmão. Quando acontece esse infarto no pulmão, o paciente vai começar a ter uma dor alta, intensa na região torácica, na região precordial, parecida com infarto. Só que a gente, como sabe que o paciente tem anemia hemolítica, a gente tem que pensar primeiro em pulmão e avaliar a circulação pulmonar. O paciente tem suscetibilidade à osteomielite, que é uma infecção / inflamação dos ossos. Isso está associado porque a gente pode ter alguma obstrução de vaso sanguíneo que irriga a medula óssea, fora que quando a gente tem uma doença como essa, o paciente está mais predisposto a infecções oportunistas, tá? Então, o paciente ele corre o risco de adquirir algum tipo de patógeno que vai entrar na corrente sanguínea, vai viajar até a medula óssea e vai gerar uma infecção, tá? Que é a osteomielite. O paciente tem risco de ter uma isquemia cerebral transitória. Essa isquemia cerebral transitória, ela vai ser um quadro onde o paciente vai apresentar sintomas neurológicos rápidos, agudos ali, e de repente muda. Ele teve uma síncope, um desmaio repentino, ou cefaleia intensa, e aí ele foi para o hospital. Aí quando ele chegou no hospital, o quadro dele tinha sanado, não tinha mais nenhum tipo de alteração. E aí o paciente teve novamente uma síncope, um desmaio repentino, foi parar no hospital. E o quadro já estava normal depois que ele acordou. Então isso é uma isquemia cerebral transitória, uma isquemia muito pequenininha, que não afeta muitas funções do paciente, mas ela é transitória, ela não lesiona uma área tão grande. Tá? Aí o paciente acorda depois de um tempo como se não tivesse afetado nada. O problema disso é que quando tem muita isquemia cerebral, várias microisquemias nesse cérebro desse paciente, começa a já ter uma afetação maior. Então começa a ter uma afetação de memória, o paciente começa a ter alterações no comportamento, então aí já começa a ter uma maior morbilidade no meu paciente, uma maior alteração na vida do meu paciente. Outra complicação são, como a gente falou, o paciente está mais predisposto a infecções, né? Então são infecções esplênicas secundárias à oclusão no baço, pode ser por Streptococcus pneumoniae, pode ser por HIB, que é Haemophilus influenzae do grupo B, e pode ser também pelo gênero da Klebsiella, tá? Então, a gente tem esses 3 patógenos principais que podem gerar infecções no baço. Um problema de infecção no baço é que é difícil tratar a infecção no baço. Quando o baço está infeccionado, quase sempre o tratamento é retirada do baço, tá? Porque começa a gerar uma hemólise muito intensa. Tratar baço é difícil, tá? E aí o paciente acaba tendo que fazer essa retirada, essa esplenectomia. Diagnóstico é feito neonatal, né? A gente vai usar a clínica do paciente. Lembra que a hemoglobina fetal no início vai proteger ele. Mas quando a gente está falando de uma doença onde nós conhecemos que o pai, ele tem, por exemplo, uma anemia hemolítica, uma anemia falciforme, e a mãe também tem, ou pelo menos existe na família, você já tem que suspeitar disso. Tá? Então, você já vai ver a clínica nos pacientes que passaram desse período neonatal, né? E você, lógico, pode fazer um exame chamado eletroforese, que se faz em laboratório. Eles estudam a solubilidade da hemoglobina. Eles vão ver se essa hemoglobina é muito solúvel, pouco solúvel. Existe a prevenção do afoiçamento. Você vai falar para o paciente, olha, você não evita frio, toda vez que tiver frio você vai se abrigar mais do que o normal. Você vai fazer um manejo de sintomas e tratamento das complicações, em caso de ter qualquer uma das complicações você vai ter que tratar. Transfusão de sangue, quando o paciente tem crise por uma hemólise muito intensa. Tem que tratar em caso de infecção, então você vai fazer um tratamento antibiótico em caso de infecção. Inclusive existe um medicamento chamado hidroxiureia, que ele é um medicamento que vai ser utilizado para evitar complicação, evitar a infecção, evitar a hemólise. Porque esse medicamento ele acaba dando uma proteção maior da hemoglobina. Olha só que interessante. O paciente que usa hidroxiureia, ele acaba estimulando a produção de hemoglobina fetal do que hemoglobina S, que é aquela hemoglobina normal
que ele produzia. Então, a hidroxiureia ela faz com que uma pessoa já nascida produza hemoglobina fetal. E essa hemoglobina fetal, como a gente falou, era o Superman, era o protetor. Tá? Então, se você produz hemoglobina fetal, você acaba não tendo sintomas da hemoglobina S. Você não tem uma célula em formato de foice. Deixa eu ver o que mandaram no chat.